Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento de oração. Estamos na presença, estamos mergulhando em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi, que nós possamos mergulhar nessa festa, nessa solenidade, nas profundezas do Santíssimo Corpo, nas profundezas do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e deixar que Ele venha nos lavar e venha nos ensinar a contemplar, a amar cada vez mais o céu e desejar cada vez mais as coisas santas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu. Esses 40 anos no deserto foi para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração e para ver se observarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com o maná que nem tu nem teus pais conheciam, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e que foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões e uma terra árida e sem água nenhuma. Foi ele que fez jorrar água para ti da pedra duríssima, e te alimentou no deserto com maná que teus pais não conheciam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Glorifica ao Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. Glorifica ao Senhor, Jerusalém, ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu, e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. Segunda leitura, primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós todos somos um corpo, pois todos participamos desse único pão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida eterna. Não terão a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje nós somos convidados a contemplar a caminhada histórica
Mais uma vez, né? Todas as vezes que nós temos duas leituras, em geral, nós estamos estamos passando, né? Passeando pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento. E aqui, hoje, nós temos Deuteronômio iniciando com a primeira leitura, onde Moisés fala ao povo, chama a atenção do povo, e eu acho isso muito interessante, muito forte, particularmente, porque todos nós necessitamos passar por situações onde Deus precisa chamar a nossa atenção, e talvez você precise perceber isso, meu irmão, minha irmã. Neste dia você precisa relembrar de tudo isso. Como está a tua vida? De que forma você está caminhando com o teu Deus? De que forma você está honrando o Senhor teu Deus? De que forma você realmente está se voltando para o Senhor teu Deus? O quanto de atenção você dá para Deus? O quanto de devoção você apresenta? Quanta piedade você lança na hora de fato se voltar para o culto religioso, que é a palavra do Senhor, que é a Santa Missa, o nosso culto maior, perfeito e santo, que é o momento em que nós celebramos a Sagrada Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo que se transformam, que se apresentam, que mais uma vez o Senhor vem imolar bem diante dos nossos olhos, de maneira mística, de maneira profunda, santa e real. Aqui neste caso, nós estamos falando no Antigo Testamento de algo que ainda não é tão místico assim, de algo que ainda não é tão forte assim, porque o Messias ainda não era presente, o Messias ainda não tinha sido entregado na cruz. Aqui na primeira leitura nós temos o povo que estava caminhando no deserto. E aí Moisés falou ao povo dizendo, versículo 2 do capítulo 8 de Deuteronômio: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu nesses 40 anos no deserto. Foi para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração e para ver se observarias ou não seus mandamentos. Meu irmão, minha irmã, quando acontece algo na nossa vida, São João da Cruz ele teve o hábito de entender isso profundamente. Quando acontece algo na nossa vida, não necessariamente é algo ruim, não necessariamente é uma provação enviada pelo demônio, não necessariamente é uma tentação enviada pelo demônio. E eu não estou dizendo que o demônio não está presente. O que eu estou dizendo é que tem momentos da nossa vida em que é o próprio Deus enviando situações para nós, para que nós possamos comprovar, para que nós possamos testemunhar com nossas vidas de que nós seremos perseverantes e fiéis ao nosso Deus. E hoje nós somos convidados a realmente parar e refletir se nós estamos sendo fiéis na nossa caminhada, porque no fim das contas, diferente daquele povo no Egito, diferente daquele povo que estava caminhando no deserto, quem nós somos hoje? Ou pior, exatamente iguais àquele povo que caminhava no deserto, quem nós somos hoje? Versículo 2, lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu. Pensa na tua vida agora, pensa na tua caminhada agora. Durante todo esse teu tempo de vida, o Senhor te conduziu desde o deserto, desde a escravidão, né, te tirando da escravidão do pecado, te trazendo para o deserto para que você possa passar por esse momento de secura, esse momento de reflexão, esse momento de mergulho, esse momento de conversão profunda, caminhar com Ele, depois sair do deserto e ir para a terra prometida que Ele vai te entregar. Você realmente está passando por esse deserto e está sendo fiel a Deus, ou dentro do deserto você está murmurando, reclamando, pecando e desistiu já dessa caminhada com Cristo? Quando foi que você perseverou mais? Quando foi que você desistiu do Senhor? Como aqueles homens, como aquelas mulheres no deserto, como aquele povo no deserto, você está sendo infiel? Ou como os discípulos, depois que Jesus sobe aos céus, você está sendo fiel? Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu pelo deserto para te humilhar e te pôr à prova, provação divina, para saber o que tinha no teu coração, para ver se você realmente observaria os mandamentos do Senhor, para saber se você realmente seria fiel ao que o Senhor te mandou fazer, para saber se realmente você seria fiel a tudo que o Senhor te ordenou. Será que você foi fiel? Será que você passou por esse período de deserto e conseguiu ser perseverante na vida com Cristo, na vida com o teu Deus? Ou você já desistiu da vida com o teu Senhor?
Deus te humilhou, fazendo-te passar fome em alguns momentos, fome espiritual. Naquela época foi fome física realmente, mas nesse caso fome espiritual para nós. Fazendo-te passar fome, alimentando-te com maná, alimentando-te com algo espiritual, alimentando-te com algo que vinha do céu, e nem tu nem teus pais conheciam. Olha só que interessante, naquela época a representação hoje para nós é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Naquela época era o maná que Deus enviava através das mãos dos seus anjos para alimentar aquele povo no deserto, sem comida física, sem comida material às vezes, alimentados do maná, um alimento espiritual ainda maior e mais profundo. E mesmo assim aquele povo reclamava, aquele povo era cabeça dura, aquele povo não queria se converter, aquele povo era infiel. Hoje nós temos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, você diante do Senhor teu Deus, você diante de Jesus é fiel? Um alimento que nem tu nem teus pais conseguem compreender, um alimento que nem tu nem teus pais conseguem conheciam até certo ponto, mas é revelado para nós e enviado por nosso Deus, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você está vivendo como? Você está vivendo com a palavra? Você está vivendo se alimentando da palavra? Você está vivendo de fato deixando-se ser alimentado pelo corpo, pelo sangue de Jesus Cristo? Ou você está simplesmente querendo ficar com o alimento físico, terreno, que acaba e que te faz morrer? Não te esqueças dos favores do Senhor teu Deus quando Ele te fez sair do Egito, sair da casa da escravidão. O mesmo Senhor teu Deus que foi teu guia no vasto e terrível deserto. Não te esqueça. Não esqueça das misericórdias do Senhor na tua vida. Não esqueça daquilo que Deus fez na tua vida. Não esqueça daquilo que Deus já operou na tua vida, meu irmão, minha irmã. Não esqueça dos milagres, prodígios e sinais. Não esqueça. Lembre-se de tudo que Ele já fez na tua vida. Lembre-se de todas as vezes que Ele já te sustentou até aqui. Lembre-se de tudo que Ele já fez até aqui e te manteve firme e forte. Lembre. Não esqueça, porque no dia que você se esquecer, você vai desistir da caminhada e você vai parar de encontrar com o Senhor teu Deus. Você vai parar de encontrar com o Senhor teu Deus. E mesmo que o deserto seja vasto e terrível, se você for fiel e não se esquecer dos favores do Senhor teu Deus, Ele vai te sustentar. Ele vai continuar te alimentando com o maná que te traz a vida eterna. Mas se você não for fiel, se você desistir no meio do caminho, se você continuar com essa cabeça dura, então você não vai conseguir compreender a profundidade do amor de Deus, a profundidade da vida com Deus, e vai desistir da caminhada. Vai ficar pelo meio do caminho. E aí, como você está espiritualmente, fisicamente, mentalmente? Como você está? Como está a sua caminhada com o Senhor? E hoje, meus irmãos, nós temos um salmo, não é um salmo de Davi essencialmente, os salmos que já estão depois do Salmo 100, Davi já havia falecido, se eu não estou enganado, já são os salmos de Salomão e outros salmos de cantores do templo, de salmistas do templo. Neste caso, nós temos o Salmo 147, que não é um salmo de Davi, mas é um salmo de louvor a Deus. Todos os salmos, principalmente depois do Salmo 100, são salmos que aprofundam na questão do louvor. Por quê? Porque diante de situações complicadas, diante de situações difíceis, as pessoas, os salmistas, os levitas que estavam cuidando do templo, que cuidavam da música no templo, eles tinham a plena consciência de que no meio dos louvores Deus habita. Então, aqui nós temos no Salmo 47 a necessidade de relembrar, a necessidade de pensar em tudo aquilo que Deus faz em nosso favor. E aí por isso o Salmo vem nos dizer, né? Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Canta louvores ao teu Deus. Teu Deus reforçou com segurança as portas da tua casa. O teu Deus cuidou e protegeu os teus filhos. E Ele abençoou cada um dos teus filhos. O teu Deus trouxe paz à tua casa, paz ao teu território, paz ao lugar onde você vive. O teu Deus te dá o alimento. O teu Deus te garante o pão santo de cada dia, o alimento da flor do trigo. O teu Deus envia ordens aos seus anjos para a terra, e a palavra que Ele diz corre veloz. O teu Deus verdadeiramente te protege. O teu Deus derrama carinho e amor sobre você. É o teu Deus
fazendo milagres, prodígios e sinais. É o teu Deus cumprindo com as suas promessas. E você está aí murmurando, você está aí olhando para coisas fúteis, você está aí pensando em coisas que não acrescentam em nada, você está aí se voltando para coisas que só te levam cada vez mais para baixo. Me diz, meu irmão, minha irmã, o quanto isso realmente vai fazer diferença na tua vida, o quanto as coisas deste mundo vão fazer diferença na tua vida. E eu não estou dizendo que você precisa simplesmente largar tudo de mão, largar tudo de vez. Não. Eu estou dizendo que antes de qualquer coisa e acima de qualquer coisa, é preciso nós lembrarmos de tudo aquilo que Deus já fez, porque se nós estamos aqui hoje, é porque Deus nos sustentou com o seu pão santo, com o seu sangue preciosíssimo, com a sua destra poderosa. Ele nos sustentou, nos guardou, nos protegeu, fez milagres, prodígios e sinais na nossa vida. Nós precisamos louvar, glorificar e ter um coração grato. Ter o coração grato. E aí você talvez esteja procurando um motivo para glorificar a Deus, talvez você esteja procurando um motivo para agradecer ao Senhor teu Deus. Meu irmão, minha irmã, tem forma melhor de agradecer ao Senhor do que louvar Jesus Cristo, glorificar Jesus Cristo por saber que Ele se entregou na cruz por ti, por saber que Ele deu a vida inteira por ti, por saber que Ele derramou sangue e água, que Ele entregou o próprio corpo completamente para que fosse crucificado, morto, e que Ele pudesse ressuscitar no terceiro dia para também te ressuscitar, me ressuscitar e nos levar para o céu quando Ele fosse preparar as moradas. Me diz, meu irmão, minha irmã, até que ponto você glorifica o Senhor teu Deus, Jesus Cristo, que se sacrificou por ti, por puro amor, derramou sangue e água por puro amor. É por isso que o Evangelho de hoje, ele vai falar sobre algo, Jesus ele fala aqui sobre algo que é muito necessário nós percebermos. Uma das coisas que acontece na vida de muitos ateus, na vida de muitos protestantes em alguns momentos, e aqui falando com profundo respeito, é que Jesus, quando ele fala às multidões dos judeus, ele está dizendo: eu sou o pão vivo descido do céu. E aqui nós estamos falando de fato de situações analógicas, né? Análogas, situações em que Jesus ele está fazendo analogias, situações em que Jesus faz comparações profundas e místicas. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isso significa dizer, meus irmãos e irmãs, que em diversos aspectos Jesus está falando de forma metafórica, sim. Mas quando Jesus ele pega essas metáforas, quando Jesus pega essas analogias, quando Jesus pega esses sinais e ele traz para a Santa Ceia, ele diz: façam isso em memória de mim. Ou seja, continuem fazendo isso porque assim vocês relembram o meu santo sacrifício. Quando Jesus pede para nós relembrarmos na Santa Missa, todas as vezes em que estamos na missa e o Padre na Santa Eucaristia, na Sagrada Eucaristia, nas orações eucarísticas, faz a transubstanciação, clama ao Senhor para que possa acontecer verdadeiramente a transformação espiritual, mística do pão e do vinho em corpo e sangue de Jesus Cristo. É uma forma de relembrar a memória daquilo que Jesus fez. O que foi que Jesus fez? Ele se entregou e entregou o corpo inteiro, derramando sangue inteiro naquela cruz. É uma forma de nós obedecermos ao que Jesus falou no Evangelho de hoje. Em verdade vos digo, se não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, não terão a vida em vós. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, e quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Permanece em mim e eu nele. E aqueles que realmente desejarem a vida eterna, esses vão comungar, esses vão comer do meu corpo e beber do meu sangue, e esses vão acreditar verdadeiramente que meu corpo é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida. E para nós, na profundidade mística, na verdade que é sustentada pela Santa Igreja até hoje, para nós, meus irmãos e irmãs, isso é a Santa Eucaristia. Já não é mais pão, já não é mais vinho. É o corpo santo, o sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivo, perfeito e santo bem diante de nossos olhos. Vivo, perfeito e santo bem diante de nossos olhos. Não à toa, se não fosse assim,
se não fosse vivo, se não fosse santo, se não fosse real. Não aconteceriam tantos milagres, meus irmãos e irmãs. Se não fosse real, não teríamos Carla Cutis. Se não fosse real, não aconteceriam milagres tão profundos, tão perfeitos, tão lindos com a Santa Eucaristia. E eu posso falar isso profundamente para vocês, porque eu passei por situações místicas tão fortes que me chamam a atenção até hoje. Certa vez eu estava na capela e eu cheguei perto do sacrário, coloquei a mão no sacrário do Senhor Jesus, e ali dentro, meus irmãos e irmãs, na minha mão eu senti a pulsação de um coração. Tum, 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 tum. Eu senti um coração pulsar, verdadeiramente Cristo presente na Sagrada Eucaristia. Não sei vocês, meus irmãos e irmãs, mas para mim não tem como olhar para essa passagem do Evangelho e discordar de Jesus. A mística é sublime, a mística é profunda, o milagre é real. O nosso Deus não é um Deus meramente natural, ele é um Deus profundamente sobrenatural. E é por isso que esse evangelho se conecta diretamente com a segunda leitura, que eu decidi trazer de forma cronológica aqui, para finalizarmos essa meditação, onde a primeira carta de São Paulo aos Coríntios vai falar justamente disso. São Paulo falando aos irmãos de Corinto, o cálice da bênção, o cálice que os padres abençoam, o cálice que nós abençoamos, não é a comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que nós partimos, o pão que nós abençoamos, não é comunhão com o corpo de Cristo? Meus irmãos e irmãs, é uma pergunta profundamente retórica. Ele está falando para os irmãos de Corinto, meus irmãos. Vocês sabem que nós estávamos abençoando o cálice da bênção? Vocês sabem que nós estávamos abençoando profundamente o vinho para que fosse tocado pelo Espírito Santo e que acontecesse a transformação para que o sangue de Cristo habitasse e existisse, acontecesse dentro daquele cálice. Se vocês sabem disso, vocês conseguem compreender que é a comunhão com o sangue de Cristo? Meus irmãos e irmãs, vocês sabem muito bem que o pão que nós partimos e abençoamos, o pão que nós clamamos ao céu para que o Espírito Santo tocasse, não é verdadeiramente o corpo santo de Cristo que nós comungamos? Versículo 17. Há um só pão. E esse pão para todos nós é um só corpo, pois nós todos participamos desse único pão, desse único corpo. Todos nós participamos desse único vinho, desse único sangue. Dentro desse pão, dentro deste cálice, no corpo e no sangue de Jesus Cristo, nós somos um todas as vezes que comemos e bebemos do Senhor. Comemos e bebemos do sacrifício puro, perfeito e santo do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que tenhamos fé, profunda fé em Jesus Cristo, quando Ele diz para nós fazermos isso em sua memória, porque a verdade é esta, meus irmãos e irmãs, que quem come da carne de Jesus Cristo e bebe de seu sangue preciosíssimo, permanece nele, e Cristo permanece dentro de cada um de nós, para que assim nós possamos alcançar a vida eterna. Comungando, nós nos tornamos um com Cristo e assim alcançamos a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua memória santíssima, seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós, com sangue e água, pão e vinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, que a paz e o bom Deus permaneçam em vossos corações. E até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs.